Uma lata de gente. Thank you. Mostra tomate. E agora não tem celular. Ela pegou um rádio. A rapadura do homem, né? A rapadura do homem. Aqui, ó. A rapadura do homem. Mas o Zé não gostou. Agora você vai pegar uma carona. Você vai pegar uma carona. Agora que eu não vou, você vai pegar tudo. Agora foi como? Enganosa é a beleza, a formosura. Mas a mulher teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios 31:30. Amém, igreja? A mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Então, que nós possamos ser mulheres tementes ao Senhor, não importa a sua situação, não é verdade? O importante é temer ao Senhor, amém? Eu agora vou pedir um varão agora, não é verdade? Quero pedir o irmão Macilei para vir fazer uma oração para nós, entregando também um mensageiro nas mãos do Senhor. E a gente já vai estar passando a palavra para o pastor, amém? Aleluia.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meu irmão, vamos orar, então vamos colocar de pé um pouquinho. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, aqui na Tua presença gloriosa, meu Pai. Ah, Senhor, hoje acabamos de ver essa peça que me tirou o fôlego, Senhor. Possamos sim, meu Pai, a cada dia testemunhar o Teu Evangelho, meu Pai. Pregar a Tua palavra, fazer o Teu ídolo, fazer o Teu querer, Senhor. Não olhando as circunstâncias, não olhando as aparências, Senhor. Mas que possamos a cada dia entregar o nosso coração a Ti, o nosso caminho, a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, eu quero Te entregar nesta manhã a vida do pregador. Que o Senhor possa tomar, meu Pai, a vida deste homem de uma maneira especial nessa manhã, meu Pai. Que ele venha trazer uma palavra diretamente do Teu trono para a nossa vida. Uma palavra que vai trazer transformação. Uma palavra que venha trazer restauração, meu Pai. Que eu Te peço nessa manhã, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa envolvermos nessa manhã, meu Pai. Que possamos sair daqui, meu Pai, diferente da maneira que entramos. Se entramos aqui triste, possamos sair daqui alegre. Meu Pai, se estamos clamando a Ti pelo milagre, possamos contemplar esse milagre nesta manhã, meu Pai. Pois, meu Pai, quando a Tua igreja ora e se reúne, meu Pai, ali possamos contemplar a Tua bênção, meu Pai. Eu Te peço no nome de Jesus, meu Pai, nos envolva nesta manhã, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis somente à Tua palavra, e o nosso coração voltado, meu Pai, ao entendimento da Tua palavra para a nossa vida, meu Pai. Usa o pregador dessa manhã, toma ele com poder e graça, meu Pai, que simplesmente ele venha ser simplesmente um vaso, usado pelo poder e pela glória do Teu santo nome, meu Pai. É que eu Te oro, junto com a nossa igreja aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Oi, Jesus, Deus é bom, é muito bom. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nesse Dia Internacional da Mulher, gostaria já, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, parabenizar a vocês que são mães, esposa, companheira, guerreiras, e na luz da Bíblia nós vamos estar percorrendo isto. Eu não entendo muito porque que eles querem e tentam diminuir a mulher. Mas desde já eu quero parabenizar vocês por esse dia. E a Aurenita está certa. O Dia da Mulher deveria ser todo dia e não só esta data. Eu gostaria que todos os homens que estão aqui dentro do templo, nós vamos dar uma salva de palmas para elas agora. Todo dia delas. Amém? E se me perguntarem, pastor, não tem o Dia dos Homens? Sim, 19 de novembro. Amém, amém. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 22. Segunda Crônicas 34, a partir do versículo 22. Amém? Amém. Leiamos. Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arsaraz, guarda das vestimentas. Ela habitava em Jerusalém, no 2º distrito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, trarei o mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes, a saber,
todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaste, queimaram incenso perante os outros deuses e me provocaram a ira com toda a obra de suas mãos, e o meu furor derramará sobre este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quantas palavras que ouvistes. Como o teu coração se estremeceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra os seus habitantes, te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém. Já está bom por aqui, pode dar um glória a Deus, toma o vosso assento. Amém, porque Deus é bom. Eu confesso para os amados irmãos que eu passei uma parte que eu hoje queria ministrar uma palavra, o dia do homem. Por que não o dia da mulher? Essa história foi reconhecida pela ONU em 1975. As mulheres se opuseram, fizeram a greve. Tudo já começou com uma fábrica de têxtil aqui em Nova York, quando pegaram fogo. Elas fizeram greve porque elas trabalhavam em torno de 16 horas por dia. Não tinha tempo. E essa fábrica, quando se queimou, morreram muitas. Uns dizem que é 136, uns falam, há estudos que dizem que é 121. E elas começaram a se opuser, fazer oposição à ala machista. Nós não entendemos, não dá, nós vamos estar estudando isso perante a Bíblia agora. Em 1917, a Rússia também começou a tomar parte, as mulheres de lá também. Mas o grande símbolo aqui nos Estados Unidos foi uma mulher chamada Rosa Parks. Em 1955, ela estava dentro de um ônibus. O motorista do ônibus parou e gostaria que ela levantasse para deixar um lugar para um branco se assentar. Juntamente com Martin Luther King Jr., foi quando ele começou o discurso que nós somos todos iguais. E assim criaram o Dia Internacional da Mulher. A ONU reconheceu esse dia em 1975, 8 de março. Uns dizem que só depois de 2 anos começaram a comemorar. Mas datas, para mim, isso não é o importante é que vocês estão aqui. Eu não entendo na Bíblia cristã porque se nós homens parássemos e começássemos a analisar a situação, nós vamos ver que perante Deus, na Bíblia somos todos iguais, não há distinção. Mas na nossa lógica humana, na nossa visão humana, o homem tem muito mais a perder. O homem tem muito mais a perder. Porque eu paro e olho para a mulher e vejo que quando ela vai dar à luz, a dor que ela sente é como se todos os ossos do seu corpo fossem quebrados. E o estudo dizem que se nós quebrássemos todos os ossos do nosso corpo, era impossível sobreviver. Isso é estudo científico. E o mistério, a mão de Deus está porque ela consegue trazer ao mundo a herança do Senhor, a continuidade da nossa família. Ela passa por esse todo o processo.
Então, se nós começarmos, vamos entender. Nós temos que parar e entender que todo dia é o dia dela. Não deveria ser só 8 de março. Mas vamos começar a voltar um pouquinho lá desde a criação. A Bíblia diz que Deus criou todos os seres, todos os animais, e trouxe para Adão colocar o nome. Passado um tempo, Deus disse e viu que o homem estava só, e disse: farei-lhe uma ajudadora. Aqui que eu quero que você já comece a pensar um pouquinho. Você acha que o Éden tinha alguma coisa errada? Não. Vocês acham que Adão era bobo? Não. Porque você acha que quando ele foi colocar os nomes dos animais, você acha que quando vinha o macho, você acha também que não viria a fêmea? Porque a Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. Você acha que na hora que Adão, um exemplo, viesse o boi, você acha que ele não notaria que também tinha a vaca? Você acha que na hora que via cada passarinho também não tinha sua companheira correspondente? Você acha que na hora que via cada réptil também não teria a sua fêmea correspondente? Aqui nós já começamos a perceber a primeira lição que Deus estava trazendo para o homem. O Éden não estava errado. Porque depois desse tempo Deus disse: farei uma ajudadora. Deus já estava mostrando para o homem: espera aí, vou fazer uma que vai ser a sua companheira, para você saber que ela que te completa. É ela que te completa. Porque o homem foi feito para ter relação com Deus. Então o homem não foi feito para estar sozinho. O homem foi feito para viver numa ação social. O homem foi feito para estar conversando, se convivendo com as outras pessoas. Não tem como ele estar numa área isolada. E agora Deus está dizendo para o homem: espera aí, vou te fazer uma ajudadora. E aqui, às vezes nós entendemos a razão dele. Mas eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu paro e não entendo certa hora que ele quer dizer, mas não entendo a razão dele. Eles dizem que depois que Adão conheceu Eva, alguns animais ficaram sem nomes. Concordo, não entendi, mas concordo, porque ele conheceu a coroa da vida dele. A ponto que ele escreveu a primeira poesia que tem na Bíblia. Quem escreveu foi Adão. Adão escreveu quando Adão conheceu, tirou Eva. Ele fez uma poesia dizendo o seguinte: osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome é mulher, e foi tirada do homem. Se nós pararmos para analisarmos, poesia parece que não bateu muito bem, parece que ficou uma coisa sem sincronia, parece que não está muito bem encaixada. É hora que eu não entendo, mas eu entendo a razão dele, que ele tinha descoberto que Deus tinha feito algo oposto a ele. Não fez Ivo, Deus fez Eva, e Eva seria o sexo oposto que ia complementar a vida dele, para ele não estar sozinho. Eu paro e olho e vejo aquela primeira poesia, quando ele conheceu Eva e falou aquilo. Porque eu mesmo nas minhas origens, aonde que eu fui criado, para uma menina, aos meus 6, 7 anos, meus tios, as minhas tias passaram por isso, eu convivi com isso. Lá no interior, para uma menina conquistar um rapaz, a primeira coisa que ela fazia, ela mandava para ele, era versinhos. E eu confesso para os irmãos que até hoje tem versinhos que eu não entendo, mas eu compreendo a razão. Elas queriam conquistar.
Lá no alto daquele morro tem um pé de sabonete. Vou chamar você, meu amor, para tomar café com leite. Até hoje, quando procuro esse pé de sabonete, eu não acho. Até hoje! Até hoje! Vocês imaginaram como é que seria Palmolive, a Dove sem sabonete? Se o esposo falar, mulher, onde é que você está? Espera aí, filho, buscar um pé de sabonete para tomar banho, você está muito cheiroso, não. Eu não entendo, mas compreendo a razão. Eu tenho um primo que ele era loiro dos olhos azuis. Um dia ele recebeu uma cartinha que dizia o seguinte: moreno dos olhos verdes, os olhos verdes matador. Entendi, de repente a pessoa não conhecia cor. Se eu morrer por esse dia, taco fogo no Brasil. Quem que o Brasil tinha a ver se ela morta poderia fazer alguma coisa? Eu não entendi. Eu não entendi. Mas a razão era que ela queria era ser conquistada. Ela queria conquistar porque isso é a razão social. O homem precisa. E cada instante que passa, a mulher, a cada minuto que passa, ela precisava ser conquistada. Vivemos hoje num século que as coisas parecem que estão muito adiantadas. Um dia desse eu estava em casa, mandei uma mensagem para minha esposa. Me sinto com tanta vontade de beijar hoje. Ela me mandou tanto aquelas caricaturas do bonequinho jogando beijo assim. Cocei a cabeça e lembrei que no século 21 eu vi um filme que é onde o homem tinha contato com a mulher virtual. Ela sentava num banco, ele sentava no outro banco e o seu contato era visual. Colocavam um capacete e eles passavam a ter as intimidades em forma do pensamento. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher completaria o homem. Adão não precisava entender muito de poesia, mas ele entendeu que era a parte que Deus tinha feito para ele. Pastor, e aí, mas como o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês, mulheres, que vocês são importantes desde a criação. Não foi feito para ser inferior. Por mais que apareça algum homem ou alguma pessoa, por mais que uma cultura, por mais que exista alguma cultura que querem diminuir vocês, não foi feito para isso. Vocês foi feito para estar do lado, e por isso que na luz da palavra de Deus nós vamos ver de Gênesis até nos evangelhos, até em Apocalipse, em todo canto nós vamos ver que o ministério de Jesus, mulheres faziam parte, que sustentavam o ministério de Jesus. Aqui eu estou querendo dizer para vocês que se querem matar sonho de vocês, se querem acabar com vocês, não deixem, porque na luz da palavra de Deus vocês é todas iguais. Não tem isso. Vivemos países onde que eles pegam as mulheres e acham que é bom as mutilar. Não existe. Eles acham e pensam na cultura do homem, e não é isto. E não é isto. Nós podemos ver de várias mulheres que passaram na Bíblia. Eu poderia hoje citar exemplos de mães. Hoje eu quero pegar para vocês exemplo de mulher, que eu poderia falar de Débora. Mas por que, pastor, que o senhor pegou a profetisa Hulda? À medida que eu fui lendo a respeito dessa profetisa, à medida que eu fui estudando a respeito dela, eu confesso para vocês que o meu coração já não tinha mais palavras, eu já não sabia. Por resto eu disse para minha esposa, minha vontade é dar umas cambalhotas aqui nessa cadeira, e estava chorando, porque quando eu paro e vejo de pessoas que querem aniquilar ministério, quando eu paro e vejo de pessoas que querem colocar a mulher de um lado mais diminutivo, eu peço a Ele e digo, Senhor, misericórdia, porque a Tua palavra diz que nós somos todos iguais. Vocês querem ver? Rei Josias. O rei Josias, ele assumiu o trono aos 8 anos de idade. A Bíblia diz que o seu pai, o seu avô foi
o pior rei que Israel já teve. Você já parou? Vamos começar a usar a filosofia aqui agora. Começa a pensar. Você já parou para pensar numa criança crescendo num trono que ouve falar que o seu avô era mau, foi o pior rei que existia? Mas a Bíblia diz que mesmo na sua mocidade ele procurou Deus. Ele procurou Deus. Ele tinha como Deus a base do seu trono. Ele tinha Deus como a base do seu reinado. Ele entendia que só Deus poderia ser com ele. E primeira coisa que quando os reis que queriam consertar a sua vida perante Deus, era consertar o templo do Senhor. A Bíblia diz que Israel já andava em decadência. Israel já tinha virado as costas para o Senhor. Israel já tinha deixado o Senhor de lado. Israel já fazia sacrifício aos deuses que não era Deus verdadeiro. E Deus já tinha batido, e como nós dizemos, um martelo. Deus já tinha falado que ia trazer, ia levar aquele povo ao exílio, à escravidão. E ele começa a arrumar o templo. Ele começa a arrumar o templo. E agora ele manda ir pagar os funcionários que estavam arrumando o templo. E quando o escrivão foi lá, o sacerdote Ilquias encontrou dentro desse templo o livro da lei. Ilquias era o sacerdote. O que era o sacerdote? O sacerdote é o que representa o povo perante Deus. Não sabia o que estava escrito no livro da lei. O escrivão era aquele que assistia o rei, que determinava, o que estudava as leis. Ele trouxe o livro e leu perante o rei. A Bíblia diz que quando ele leu perante o rei rasgou as suas vestes, porque se era o livro das leis, tinha as bênçãos e também tem maldições. Quando você pega uma lei, você tem as suas obrigações e tem os seus deveres. Aqui que eu quero que você comece a entender, mulher, por que você faz parte de um projeto do plano de Deus. Porque naquela época o profeta Jeremias, o profeta Sofonias, eram os profetas daquela época. Mas o rei mandou consultar quem? O rei mandou consultar uma mulher. Se nós fôssemos parar, nós íamos dizer: espera aí, consulta o profeta Jeremias. Sofonias era uma parte um pouquinho mais do interior, não estava tão conhecido, mas Jeremias era. Mandou consultar essa mulher. E quando eu começo a estudar a respeito dela aqui agora, eu começo meu coração a encher de alegria. Porque ela foi usada por Deus e deu a palavra, aquilo que o rei precisava. Ela não se escondeu. Ela não se escondeu. Ela disse: olha, o homem que enviou vocês a mim, dizem para eles que o juízo de Deus virá sobre esse povo. Esse povo esqueceu o Senhor. Esse povo virou as costas para o Senhor. E Ele trará o juízo. Mas você, rei, que rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, o seu reinado será um reinado de paz. Você pode estar perguntando: pastor, mas que rolo da lei é este? Esse rolo da lei nós lemos em Deuteronômio 28. Lá diz que quando nós obedecemos o Senhor,
nós seremos abençoados no campo, quando entrarmos, quando sairmos. Ele mandaria chuva, o nosso celeiro seria farto, o gado teria produção nas suas crias. Mas virou para o lado deles e falaram: mas se vocês também não obedecerem a Deus, vocês serão malditos aonde estiverem, o campo de vocês não produzirá, o celeiro de vocês vai estar vazio, eu vou fechar a janela do céu, a terra vai se tornar pó, trarei enfermidades. Vocês podem estar pensando: pastor, então Deus é o Deus bom, o Deus da bendição, Deus das bênçãos, e o diabo é o diabo da maldição? Nesses textos não. Eu quero falar algo para vocês. Se nas bênçãos nós temos relacionamento com Deus, se nós largamos Deus de lado, o que você acha que acontece? O que você acha que acontece? Se você está relacionado, se você tem um relacionamento com Deus, que Ele é dono da chuva, se você deixa Deus de lado, você parou de ter um relacionamento com quem tem as bênçãos na mão. Se você tem um relacionamento com Deus que te faz produzir, encher o seu celeiro, se você larga Deus de lado, o que vai acontecer? Você está simplesmente deixando aquele Deus que faz produzir e encher os seus celeiros. Se você... É fácil. Vamos pegar no nosso dia atual. Faz de conta que a minha esposa tem um relacionamento comigo, e ela chega e fala assim: eu preciso de $100 toda semana. Não me pede isso não, hein? Mas o dia que ela para de ter esse relacionamento, o que vai acontecer? Os $100 não vem mais, porque ela cortou o relacionamento. É isso que eu quero que vocês entendam, que a maldição foi porque Deus não era mau. A maldição veio porque eles que cortaram o relacionamento com Deus. É eles que cortaram o relacionamento com Deus. Agora essa profetisa, essa mulher usada por Deus, vem e fala isso. O que o povo não conseguiu entender, que ela colocou um Deus numa balança justa, dizendo o seguinte: olha, vocês vão a cativo, vocês vão ao exílio, porque vocês desobedeceram, mas você, rei, que humilhou, Deus tem compaixão de ti. Era fácil para o povo entender, é só saber o seguinte: é só nós pedirmos perdão e voltar para esse Deus. Ela tinha mostrado para o povo as duas balanças, dizendo: esse Deus é um Deus de misericórdia. Ela foi a última mulher, a última profeta que falou para o povo, antes do povo ir embora. Antes de Deus pegar o povo na terra prometida, as bênçãos que Deus tinha dado e tinha arrancado eles de lá. Jeremias continuou falando, Jeremias continuou profetizando, mas ela foi a mulher usada por Deus para dizer ao povo: há conserto para vocês, há conserto para vocês. Deus tem misericórdia, e mesmo assim eles não entenderam. Eles não entenderam. O que o sacerdote era para saber, ele não soube. O escrivão que era para saber o que estava escrito naquele livro também não soube. Mas eu louvo a Deus que Deus usou a vida de uma mulher para trazer um rei que era a autoridade máxima sobre um país, sobre uma nação. Qual era o propósito de Deus para aquele povo? Então não tem o porquê
Não tenho porquê, não há razão, não vejo na Bíblia o porquê que vivemos num século aonde que eles pegam as mulheres ainda e acham que a mulher tem que ser inferior ao homem. Quando a minha Bíblia diz, um dos poemas que às vezes nós não entendemos nada, que osso do meu osso, carne da minha carne, seu nome será mulher, e do homem foi formado. Aonde que Deus passou todos os processos, Miriam, Débora, chegou a Uda. Tinha homens naquela época que eram usados, e Deus foi lá e mostrou para nós, sabe por quê? Que as mulheres também é usada por Deus para trazer mensagem para nós. Usou naquela época uma mulher para dizer a uma nação que vocês, povo, tem solução para a vida de vocês, é só consertar o caminho. Que nesse dia, que nessa data, não fique só por 8 de março, mas que fique para todo dia. Todo dia. Então, homens, que esse dia seja o dia do homem. Qual é o dia do homem? O dia do homem de levar a mulher no restaurante. Eu não concordo só seja essa data, não. Que seja todo dia. Mas que seja pelo menos hoje. Dia do homem de levar a mulher a um restaurante. Um dia do homem de ir e colocar ela sentada na cadeira e dizer: você é a rainha desse lar, espera aí, eu vou limpar, vou passar e vou cozinhar. É muito difícil, hein? Chama ele, é só milagre, né? Tá querendo milagre, chama ele. Que esse dia seja o dia dos homens parar e reconhecer Vai carregar os blocos de idosos pra ver. que ela faz parte da nossa vida, é o nosso complemento. O nosso complemento. Porque quando nós lemos Crônicas, nós vamos entender que os homens não entenderam nada, mas Deus usou uma mulher a trazer a palavra ao seu povo. Por isso, não encubra o seu ministério. Levante, mulher. Deus tem levantado vocês numa geração que está juntos e saber que o reino de Deus é importante demais para vocês ficarem caladas. Ficarem caladas. Ficarem caladas. O povo, Babilônia veio e derrotou Israel. Levou o povo cativo. Mas não foi falta de uma mulher ter falado, usado por Deus, aquilo que viria. Ela mostrou a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas quem consertou, quem pecou, não foi ela, foi o povo que não quis conserto. Que Deus continue usando a vida de vocês por onde que vocês passarem. O reino de Deus precisa que vocês anunciem o reino de Deus. Precisa que vocês falem as boas novas que Deus faz. E se algum dia, eu espero que isso não aconteça, encontrar alguém que ainda acha que vocês não são capazes, que vocês não podem, não fala a palavra de maldições, porque a Bíblia diz que nós temos que orar até pelos inimigos, até pelos inimigos. Mas lembra de uma coisa: aos olhos de Deus, vocês são grandes. E quem pensa isso é o que está errado. E está errado. Deus fez homem e mulher num patamar, umas coisas todas iguais, sabendo o seguinte, que um completa o outro. Feliz Dia das Mulheres. Eu gostaria de chamar todas as mulheres aqui na frente. O que é isso, Sérgio? Eu ia repreender e expulsar agora.
todas as mulheres. Você não vai não? Solteiras, todas. Hoje não é só dia das mães, não. Gostaríamos de estar orando por vocês. Olha que ministério bonito. Olha, eu convido os homens que coloquem de pé. Nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela vida dela. Nós vamos estar pedindo a Deus pela vida de cada um agora. Olha, aqui tem cantoras, pregadoras, profetas, anunciando o reino do Senhor. O reino do Senhor. Agradeça a Deus, porque dizem que nunca é tarde. Pelo menos em 1975 a ONU reconheceu que a mulher tinha valor. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, nós entendemos que desde quando Deus fez a criação, vocês são valorosos perante os olhos do Senhor. E infeliz ou tardio é o homem que não entende que vocês são um complemento da parte de cada um. Vocês jovens que ainda não se casaram, não se preocupem, a costela de vocês está em algum lugar da vida, algum. Vocês adolescentes que estão crescendo, há um Adão que ainda vai falar: osso do meu osso, carne da minha carne. Seu nome é mulher, foi tirada do homem. Sabe por quê? Porque família só se completa entre o homem e a mulher. É por isso que o inferno tem maior inveja da família, porque eles sabem que um complementa o outro. Por isso que eu não quero século 21 com caricatura de jogar beijinho. Eu prefiro o Adão. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jeová. Grandioso és Tu, Senhor, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Pai, Te rendemos graça nesse dia, Pai, por esse dia que eles tiraram como Dia Internacional da Mulher. Senhor, eu coloco cada uma que está aqui nesta manhã, Senhor. Aquelas que já completaram, que já passaram por um processo do casamento. Senhor, que tem a sua família. Senhor, que aquelas que o Senhor já levou o seu cônjuge. Senhor, aquelas adolescentes que ainda estão crescendo, o Senhor está preparando. As moças que ainda, Senhor, já estão pedindo, Senhor, às vezes até implorando, Senhor, aonde que anda a minha costela? Senhor, eu coloco diante do Senhor cada uma que está aqui nessa noite, agradecendo o Senhor, porque na palavra o Senhor já nos ensinou, Pai, que ela era o complemento, era a melhor coisa, era a coroa, Senhor. Senhor, abençoe essas mulheres, Senhor. Aqui elas estão, nós estamos pedindo por elas, mas eu peço, Senhor, por todo mundo, todos os países. Senhor, levantamos um clamor agora para aqueles países onde que mutilam as mulheres, Senhor. Não reconhece ela como uma obra e a criatura do Senhor. Pedimos ao Senhor a intervenção agora, Senhor, porque ela é um ser, é a alma do Senhor. Vai ao encontro agora, Senhor, ajuda, vai naqueles países, Senhor, aonde impera o machismo, aonde o Senhor acha que só o homem que tem valor. E o Senhor não falou isso. Nós conhecemos que o Senhor usou mulheres para o teu propósito e o teu evangelho. Para o teu evangelho, Senhor, derrama a tua graça, a tua unção sobre a vida de cada uma, Senhor, porque elas são mães, elas são esposa, ela cuida do lar com habilidade, com garra.
O Senhor deu para elas a maior obra, que era ser, Senhor, criadora, Senhor, do fruto. Senhor, vai fortalecendo a vida delas, de cada uma de uma forma toda especial. Senhor, colocamos nós, homens que estamos aqui, que o Senhor possa estar nos abençoando e abrindo a nossa mente e saber, Senhor, que ela é o ser que o Senhor preparou para estar ao nosso lado, Senhor, ao nosso lado. Abençoa, Senhor, abençoe, Senhor, que não venha ser só esse dia, mas que todo dia venha ser o dia que o Senhor a fez, que o Senhor a fez. Por isso, Pai, que nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor, numa coroa da tua criação. Obrigado, Jesus. Amém e amém e amém. Vamos lá, homens, cadê aquela salva de palmas? Então, vamos lá, a irmã Viviane vai estar. Ok, a irmã Viviane está entregando uma flor. Oh, Jesus, Deus é bom e é muito bom. Amém? Amém, Jesus. Amém? Agora nós vamos agradecer a presença, né, das nossas irmãs que aceitaram o nosso convite, um todo especial. A Nancy, que já faz parte da família Catedral de Adoração, está aí juntamente com seu filho. E também a Gorete.